nosso painel de agora. Rafael Santos, arquiteto aqui, líder da arquitetura da Desk Manager. Todos os desafios que os nossos clientes nos passam acabam caindo dentro da área do PH, o PH lidera uma equipe junto da diretoria do Danilo. E o Maurício Melo, que tem uma história aqui com a gente, mais de 10 anos, né? 13 anos. 13. Começou como cliente, vai falar um pouco para a gente. E a gente discutindo o futuro, tem muito a ver com o painel de hoje, tem muito a ver com o dia a dia de hoje. Ele trouxe a possibilidade de ele vir para cá, ele vai contar um pouco mais qual vai ser o benefício que principalmente nossos clientes vão ter com o Maurício aqui junto com a gente. Eu fiz algumas naturalmente, né, quando a gente trouxeram o tema para a gente falar sobre eficiência operacional e como a inteligência, como eficiência operacional, como IA e automação do discurso ao resultado. Eu fui começar a estudar e trabalhar reflexões do que efetivamente está acontecendo no nosso mundo. A gente acabou de ter um painel muito legal, uma palestra muito legal do César, que trouxe várias perspectivas para a gente. E uma das coisas que eu mais, todo dia a dia que eu tenho oportunidade de conversar com algum cliente, com algum colaborador ou com qualquer pessoa do mercado, o tema eficiência operacional ele ganhou cada vez mais relevância, depois de tudo que a gente escutou aqui dentro. IA, a gente vai ter uma palestra no final do dia específica disso, mas é um tema que quase está na nossa assinatura já, mateus.temboava@ia, alguma coisa assim. Então, a gente vê cada vez mais essas coisas acontecendo. Mas eu queria trazer para vocês uma primeira pergunta para a gente discutir. Como hoje o mercado ele está olhando uma pressão muito forte, falando de inteligência artificial, de eficiência operacional. Mas qual que é a importância hoje de todas as pessoas que estão nos assistindo, tanto aqui presencialmente quanto online, delas conectarem principalmente o olhar de eficiência operacional e inteligência artificial ou qualquer outra tecnologia aos objetivos estratégicos do negócio? Porque às vezes eu vejo uma euforia enorme de falar de inteligência artificial, uma euforia enorme de falar de automação, uma euforia enorme de falar sobre vários aspectos. Só que, no final, a gente tem um contato direto com a proposta de valor que a nossa empresa tem. Por que nós acordamos todos os dias aqui na Desk Manager? Porque cada um de vocês acorda todos os dias na empresa de vocês. É para implementar IA? Mesmo que você seja da área de tecnologia? Ou é para a gente gerar valor? E é isso que eu queria trazer como um primeiro ponto, tanto para aí Maurício, e eu vou chamar de PH, tá, gente? PH, Rafael, é muito difícil para mim. Como que vocês enxergam isso? Qual é a importância que vocês enxergam do olhar de todas as pessoas que estão nos assistindo? Para quando a gente fala do tema eficiência operacional, inteligência artificial, qualquer demanda que seja relacionada a isso, a visão estratégica sobre o negócio. Começar os mais velhos primeiro? Olha, Matheus, é bem interessante essa tua pergunta, porque eu me lembro bem, nessas nossas jornadas aí de treinamento junto com o César, né, que ele falava bastante sobre dois temas, sobre eficiência e eficácia, né? Isso ficou muito natural para cada um de nós, principalmente quando a gente está olhando para negócio, como que a gente tem que caminhar nessa jornada, né, usando a IA da melhor maneira possível. Porque ser eficiente tem que ser um alvo de cada um de nós, né? Principalmente para quem está na área de serviço e quer atender bem. E o eficaz é você fazer bem feito, né? Então, quando a gente começa a olhar para a IA e esperando que venha o uso dessa tecnologia, a gente fica sempre imaginando, né, como é que a IA vai me ajudar melhor? Como é que a IA vai gerar valor para mim? Vai gerar valor para o meu negócio? Vai gerar valor principalmente para o meu cliente, né? Então, eu acho que isso é uma preocupação que a gente tem todo dia, né? A gente vive aqui dentro da Desk Manager, principalmente nessa fase que a gente está agora, trabalhando intensivamente junto com o time do PH, de arquitetura, o pessoal de dev, para cada vez mais a gente melhorar essa tecnologia para benefício da gente. Muito legal. Só trazendo um dado que eu achei super relevante, que tem tudo a ver também com isso. 75% dos líderes de TI sentem que não estão maximizando o potencial dos seus investimentos em tecnologia. Foi um estudo feito com mais de 1.600 entrevistados, em 25% em cada continente. E
E é por isso que eu trouxe essa provocação do olhar para a eficiência, mas está conectada com o negócio. Porque se a gente tem líderes de tecnologia, que hoje, se tem alguém que tem um papel hoje de protagonismo dentro da inovação, dentro de toda a transformação que as empresas... Acho que não é só as empresas, né? Que a gente está vivenciando. Porque antigamente a gente falava de transformação digital, falava os seus processos das empresas têm que ser mais digitalizados. Mas hoje as tecnologias elas estão tão acessíveis que isso vira realidade para todos nós. E olha que outro dado interessante. 87% afirmam que precisam entender melhor como as tecnologias são realmente usadas na empresa para tomar as decisões corretas de investimento. E aí, PH, você que é uma pessoa que está sempre em contato, a área de arquitetura da Desk Manager, gente, ela está sempre conectada com ali a pré-venda. Então, ela é um misto de sonho, desejos, objetivos, temos que transformar isso em algo viável, execuível e implementável. Como que você enxerga, PH, que os projetos que você vem liderando e tocando aqui dentro da Desk Manager, eles têm maior resolutividade, eles têm maior capacidade de implementação quando as pessoas têm uma visão já mais estratégica orientada aos KPIs de negócio, que é o atender melhor, que é crescer, incrementar receita, reduzir custo, ou trazer um ponto de competitividade dentro do mercado? Acho que está bem alto. Eu acho que hoje, dentro, né, da área ali, quando a gente fala com o cliente, muito ali junto com o pessoal de negócio, a gente vê bastante isso, né, onde a gente tem um cliente que tem muita maturidade, por exemplo, no que ele está falando e no que ele quer, e outro que às vezes está começando, né? Então, onde que eu vou começar? Por onde eu começo? Eu estou usando o IA aqui, aí até uma coisa que o César falou que é bastante importante, que é qual é a IA que eu estou usando, né? Onde que eu estou colocando meus dados ali para eu poder só desligar, para eu poder melhorar o que eu estou fazendo, né? Então isso tem bastante risco e a gente guia bastante ali junto com os clientes por onde que ele pode começar, criando uma estrutura, um desenho, né? Eu quero que sei lá, um chatbot aí falando um pouco, por exemplo, de eficiência também. Eu quero colocar IA dentro da minha estrutura conversacional de acordo com o meu cliente, mas vamos dar um passinho para trás. Eu tenho uma base de conhecimento estruturada para isso, por onde que eu estou navegando, né? Por onde que eu estou passando e onde que eu estou, para onde eu quero ir. Dentro da área, quando a gente tem essa camada mais estratégica, a gente já tem esse desenho, a gente já tem para onde a gente quer ir e aonde a gente quer chegar. E eu acredito que a maior parte das empresas que a gente conversa, o sonho é chegar na IA, conseguir trazer um resultado, mas ainda tem toda aquela trilha que precisa inicial para poder começar todo o processo, né? Inclusive, esse dado que você trouxe, né, 75% é um indicador muito alto, né, do pessoal imaginar que não está sendo eficiente. Mas aí vem aquela questão, né? O que eu estou tentando automatizar? O caos? Não é? Se a gente só tentar automatizar o caos, vai escalar a volta do prejuízo mais rápido. É isso que vai acontecer. Então, a gente precisa muito trabalhar nos indicadores, né? Esses indicadores são extremamente importantes. Quando você começa a colocar rentabilidade na frente de tecnologia, você vai começar a parar de perguntar aonde a IA pode me ajudar. E vai começar só a olhar para aonde eu estou sangrando. Né? Então, parece que inverteu um pouco. Né? Hoje, com o uso da IA, você precisa olhar com mais carinho para a área de tecnologia, olhar os indicadores, olhar a tua base de conhecimento, que é isso que vai fazer com que seja eficiente. E deixa de ser custo, né? Em algum momento deixa de ser custo e você passa a olhar isso como um retorno mesmo da aplicação do negócio e começa a olhar para o ROI daquela necessidade que você colocou em prática, né? E uma coisa que dentro desse estudo também que eu peguei, depois a gente pode compartilhar com o pessoal, o principal objetivo de automação de processos para eles, 69% dos líderes de TI, é fazer mais com os recursos que já possuem. E aí é um ponto muito forte que falava dentro do estudo, por isso que eu trouxe essa questão dos indicadores e da visão de negócio, é porque existe uma necessidade de velocidade muito grande de retorno sobre os investimentos. E não existe uma diferenciação sobre quais são as etapas para chegar naquele retorno sobre aquele investimento. Então, eles colocam que o segundo critério, por exemplo, mais importante hoje para manter uma tecnologia
que está em torno de 39% deles que eles colocaram como um ponto positivo, é a velocidade de ROI. Então, por isso que eu trago assim para esse painel, o primeiro ponto super relevante quando a gente fala do negócio. Se a gente não sabe o que muda o jogo do nosso cliente na ponta, talvez não seja inteligência artificial que mude o jogo do cliente na ponta. Talvez seja inteligência artificial para automatizar alguns processos que permita eu ter outros processos que eu tenha mais cuidado. E alguns exemplos que eu percebo também muito forte, que eu olhando, pesquisando e conversando também com muitas outras pessoas, para cada tipo de negócio, a gente também tem perspectivas diferentes. Então, por exemplo, empresas que são de serviço, que têm um turnover mais alto, que têm uma velocidade de troca de colaboradores mais altos, às vezes é muito mais interessante você ter um bom workflow que faça com que esse processo navegue em tudo e a gente alcance uma automação que às vezes tem uma baixa complexidade de implementação, do que você falar que você quer criar uma IA que vai fazer todo o processo integrado com tudo aquilo e ainda você não deu o primeiro passo. E acho que nessa linha, principalmente PH, queria que você trouxesse alguns pontos, principalmente relacionado a isso. Como é que você enxerga essa visão de estruturação? Assim? O que você enxerga, e Maurício também, como é que vocês olham para a construção desse projeto? Porque eu vejo que, às vezes, a gente peca na forma como a gente vende o projeto, e às vezes a área de tecnologia traz uma visão muito técnica sobre aquele assunto, e às vezes a empresa precisa comprar uma visão de negócio sobre aquele assunto, que é muito mais como o impacto, como muda a vida, como traz o jogo. Então, para uma empresa de serviço, poxa, se eu contratar e desligar com mais qualidade dentro de um processo interno com menor custo, a gente está reduzindo custo e está aumentando a nossa margem dentro da empresa. Para uma empresa de varejo, você ter um ponto de contato fácil para que as pessoas consigam tirar uma dúvida de uma política, que é uma implementação de uma tecnologia muito fácil de se colocar, desde que tenha as bases de conhecimento, né, PH? Que muda o jogo, às vezes, de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, e aquilo deixa de consumir uma área de tecnologia, deixa de consumir uma área de suporte. Eu acho que nesse ponto, Matheus, inclusive, que você trouxe, é onde a eficiência operacional ela ganha mais força. Né? Então, por exemplo, como o do exemplo que você citou, do alto turnover e contratação ali, se eu tenho muitas pessoas, por exemplo, fazendo cadastro, fazendo contratação, desligando, às vezes eu posso estar inchado de uma coisa que eu nem precisaria estar, né? Não necessariamente eu preciso mandar todo mundo embora, não é isso. Mas eu posso colocar as pessoas para construir base de conhecimento, eu posso colocar as pessoas para fazer algo que seja, às vezes, mais útil do que só apertar botão. Né? Então, isso a gente já viu lá atrás, na revolução da indústria, que apertar botão não é mais legal. Né? Então, dá para eu fazer mais coisas. E quando a gente tem um processo bem estruturado, falando, por exemplo, eu consigo um workflow que, a partir do momento que saia lá do site onde eu faço a contratação, automaticamente eu recebo um gatilho, isso desenhado no papel de pão mesmo, não importa como que eu quero que isso aconteça, para depois eu colocar isso aplicado dentro de uma plataforma, por exemplo, isso vai me dar ganho, não necessariamente apenas em recursos, executando aquelas tarefas, mas em velocidade. Né? Quanto tempo eu levo para contratar? Quanto tempo eu levo para desligar? Isso são pessoas clicando e cadastrando e copiando e colando e talvez levando até a informação errada de algo que poderia ser completamente automático em cima de um workflow. E, de novo, a gente volta nas boas práticas da ITIL, né? Nesse workflow. Né? Sempre a gente vai estar voltando a falar. Otimiza primeiro, né? Deixa enxuto para depois você automatizar. Né? Colabora e recebe feedback, né? Porque, às vezes, a coisa pode estar na nossa cabeça, mas as outras áreas com quem a gente tem que conviver pensam de uma forma diferente e precisam de uma orientação diferente. Isso é um modelo da gente olhar de forma holística para o negócio. E aí você vai criando valor, e com certeza você vai conseguir atingir seu objetivo, mas precisa seguir esse fluxo. E a IA vai ajudar bastante a gente quando eu vou tirar dúvida desse fluxo. Eu vou ter uma base de conhecimento, igual você comentou, e quando a gente fala de base de conhecimento, às vezes a gente tem base de conhecimento e a gente não sabe que a gente tem base de conhecimento. Porque eu tenho a política da empresa estruturada em algum lugar. Eu tenho as regras da empresa escritas em algum lugar porque alguém pensou naquilo, numa contratação, foi explicado aquilo para alguém. Esse documento ele pode virar base de conhecimento. Eu não necessariamente preciso reescrever tudo aquilo. Né? A IA ajuda com vetorização e tudo mais para que eu tenha facilidade em encontrar o que eu preciso. Então, nessa
nesse segmento onde tirar dúvidas com IA e workflow, até o desenho do workflow com IA, ajuda bastante ali na eficiência e no dia a dia. Agora não, agora ligou. Traz o conhecimento tácito que está na cabeça dos operadores, né, para um conhecimento explícito para dentro de uma base de conhecimento, para a gente poder consultar. Isso é fundamental. Um outro ponto aqui que eu também peguei desse estudo que eu achei super interessante, que é, ele falou assim, ó, os maiores obstáculos que eles enxergam, essas lideranças, né? Disponibilidade e qualidade de dados, que foi um dos pontos que a gente falou bastante, o César também falou bastante no painel dele. Tecnologias legadas, então, para empresas que vêm de aquisição, vem aquela bola de neve que é super fácil de lidar, né, gente? Então, para o pessoal de tecnologia aqui, nunca dá problema, todo mundo sabe como atualiza, está tudo documentado, está tudo certinho. E a falta de integração entre sistemas. Acho que esse é um ponto que eu também queria trazer. Muita gente fala de inteligência artificial como se a gente olhasse como algo que a gente manda, resolve e volta para nós. Como aquilo resolvido e como aquilo tudo pronto. Mas um ponto que eu enxergo também, que queria trazer para a gente compartilhar um pouquinho aqui dentro, é que muitas vezes as automações que geram ali um resultado, às vezes, bem intenso, porque às vezes a gente tem um volume grande, elas são simples. Elas não são integrações tão grandes. Por exemplo, a gente tem vários exemplos dentro de casa aqui, onde a gente estuda e discute com os nossos clientes, que a gente enxerga a capacidade da plataforma de se conectar. Eu acho que hoje a grande visão que o gestor, principalmente, ele tem para ele conseguir destravar um olhar de eficiência, primeiro é ter a visão estratégica. Para que números eu realmente estou mexendo para essa eficiência ser mais eficiente em quê? Em operacionalizar o quê? Para a gente trazer eficiência operacional. Mas depois é olhar para os quick wins, porque às vezes a gente tem muitas ações que são fáceis, rápidas de implementar, que os sistemas já têm uma capacidade de integração, e às vezes a gente não precisa do estado perfeito, a gente precisa do estado mínimo para a gente validar uma hipótese, que as startups, as empresas de tecnologia, elas têm uma velocidade maior para testar hipóteses, e eu vejo que isso, com o mercado ficando cada vez mais competitivo, as empresas precisam. E um ponto que eu queria ouvir a opinião de vocês também, que é uma leitura que eu tenho, né? Dentro do mesmo mercado, dentro do mercado da empresa de cada um de vocês, existem concorrentes. Como o César também colocou, existem níveis de maturidade diferentes, existem velocidades diferentes de evoluir sobre um tema. Então, qual é o nível de competitividade que você enxerga da empresa de vocês, comparados com a do mercado? Quais são realmente esses gatilhos que destravam vocês, que o seu concorrente consegue ser mais rápido, consegue ser mais veloz, consegue trazer um insight melhor, consegue implementar uma coisa melhor, que são essas travas? Porque, como o Maurício colocou muito bem, se a gente começa a ter uma visão mais ampla do todo, e a gente começa a perceber que esses ganhos nos travam a crescer dentro do mercado, naturalmente as frentes de investimento elas começam a vir cada vez maiores para a gente poder investir. Porque até todos os dados que falam, as empresas estão dispostas a investir em tecnologia. O que está acontecendo é uma pressão excessiva pelo retorno, porque já se fala há muito tempo. Tem coisas que vão amadurecer num tempo menor, num tempo médio, num tempo maior. E como administrar esse mundo organizado, né, temos uma série de desafios estratégicos para atender, precisamos destravar as travas que são, às vezes, muito mentais, das próprias pessoas, de não quererem mudar aquela companhia, e conseguir implementar atividades mais práticas do dia a dia, como a gente estava comentando antes. E sem perder o objetivo da empresa do ano, né? Respondam aí, porque a gente está precisando saber mesmo. Eu posso te dar um exemplo prático, né? Para quem não conhece um pouquinho da história do Maurício com a Desk, né? Eu fui gestor durante muitos anos da Cobase, que é cliente da Desk Manager, que a partir de ontem agora é Cobase e Pets, e os dois são clientes da Desk. E acabei aceitando o convite para vir trabalhar aqui e cuidar da área de suporte da Desk. E aí eu sempre falava isso para o Célio, né? Falava assim, eu tenho muito a visão de cliente, né? Eu tô na Desklândia. Eu tô na Desklândia, porque quando eu estava do outro lado do balcão, eu queria algumas coisas e precisava ficar pedindo, né? Olha, dá, não dá, mas agora do outro lado do balcão, eu sei o que dá, o que não dá e o trabalho que dá para fazer também. Mas
uma área que eu gosto muito, que eu acho que exemplifica muito a questão da eficiência e a questão de você ter uma boa gestão. Vamos falar um pouquinho de infra, que é a minha praia, que eu cuidei durante muitos anos lá. E como é que a gente vê isso funcionando na Desk hoje com muitos clientes, né? Porque agora eu tenho uma outra visão, né? Eu não vejo mais Cobase, eu vejo mais de 600 clientes usando essa ferramenta. Coisa simples. Um varejo, algumas lojas. Se você tem algumas lojas, você tem link de dados e você vai ter que começar a monitorar esse negócio, porque se cair um link, vai parar a tua operação. Acho que a bateria está indo. E aí, o que acaba acontecendo? Você vai ter que monitorar esses links. Então, a primeira coisa que eu vejo de benefício e eficácia é você ter tudo numa plataforma só. Então, o meu time ficava olhando os ABICs e ficava olhando, né, quem estava abrindo chamado. A gente integrou. Então, deu problema nos ABICs, abre chamado. Beleza, ganhei com eficiência. Mas como é que eu melhoro isso? Aqueles meus links agora estão dentro daquele app chamado CMDB dentro do Desk. Toda vez que eu trato um chamado, esse chamado cai lá para dentro do CMDB, posso tirar um relatório. E aí eu consigo monitorar como é que está a eficiência dessa minha operadora. Porque daqui a um tempo eu vou ter que negociar com ele. Então eu continuo sendo eficiente. Agora, como é que eu coloco em tudo isso IA? Dentro da plataforma, eu crio um agente e eu pergunto para ele. Eu falo assim, me conta como é que foi a operação desse determinado link ou dessa operadora nos últimos 3 meses, nos últimos 6 meses. Quando você tem todos esses indicadores dentro de uma plataforma só, você ganha eficiência. De novo, voltando na Artio, a gente não tem que resolver o problema do cliente mais rápido? Então, se o meu operador não precisar ficar pingando de um monte de lugar e olhar tudo numa plataforma, e dentro do Desk hoje, você no Emid, você vê o status dos seus links, eu estou sendo eficiente demais. E estou usando a inteligência artificial ao meu favor. Não é essa, acho que é a ideia, acho que isso exemplifica bem o que é a gente usar a ferramenta para o nosso benefício. Aproveitar para complementar aqui também. Quando o Matheus falou ali da integração, né, com outras plataformas, e o Maurício trouxe o exemplo dos ABICs, isso, na operação ali, onde eu vivo todo dia, eu vejo muito, né? Então, eu tenho o monitoramento, eu tenho o RP, eu tenho o CRM, eu tenho um monte de outras plataformas que eu preciso ficar dando Alt-Tab, e entre uma aba e outra, eu caio no LinkedIn, eu caio e aí eu me perco, né? Eu vou ali navegando até onde eu quiser, e quando eu volto para a minha concentração, já passou 20, 30 minutos ali. E aí, quando a gente fala de eficiência, é exatamente isso, é eu poder ter tudo ali dentro do mesmo lugar, onde eu mudo uma aba dentro da própria plataforma e eu vejo tudo que está acontecendo na outra. Eu dou um clique do lado de cá e executo uma instrução do lado de lá, ou eu busco uma informação do lado de lá para trazer para cá sem eu precisar ir lá, me logar e tudo mais. Eu acho que quando a gente fala de eficiência, a gente fala bastante dessa parte de integração e principalmente de fluxo de valor ali, voltando para a ITIL também, né? Eu queria fazer um último comentário com relação ao slide que eu vi do César, que ele comentou sobre ser proativo, né? Eu não preciso esperar o incidente acontecer para abrir o chamado, para o chamado pingar ali na minha fila para atender. Eu posso ter nesse monitoramento um alerta de que já não está bem, mas de repente lá na filial, lá na loja, ele nem está sentindo. Degradação, né? Exato. E eu como especialista já posso me antecipar. Eu estou sendo proativo. Isso já vai me ajudar bastante lá na frente. Eu enxergo assim, até em todos os projetos que a gente vem discutindo, percebem que é gradativo, né? Você vai dando passos consistentes e ele vai se acumulando. E no final a gente olha para um resultado maior que a gente consegue ir absorvendo, né? Mas, por exemplo, quanto que vale essa proatividade? Às vezes o gerente da loja está lá, é uma das lojas que mais vendem, estamos perto de um Natal, passamos uma Black Friday, e aquela loja representa X% de expectativa de receita. Quanto que essa loja pode parar? E esse papel, olho muito para a área de tecnologia, olho muito para uma área de RH, por exemplo, que está olhando ali, mudou a promoção, teve alguma alteração na loja, no dia vai ter uma jornada de trabalho diferente. Como que aquele colaborador sabe? Ou se ele esqueceu? Porque todos nós podemos fazer vários treinamentos, passar o dia aqui, a gente vai absorver uma parte de alguns highlights, alguns insights, outros a gente não vai absorver. Só que no futuro, se você pudesse computar tudo isso e fazer as suas perguntas,
sobre o que realmente foi acordado nesse dia de treinamento, imaginando que estamos num treinamento, é o poder que a gente consegue colocar nas mãos das pessoas e dar uma extensão do conhecimento que elas têm sobre o que a gente quer que elas tenham. Então, eu acho que é muito legal quando a gente enxerga exemplos práticos, né? Mas, poxa, temos ali os Zabbix já trazendo highlights, temos o agente. Um exemplo que eu vejo que é super... Eu acho que a gente teve uma época, e todos acho que vão concordar comigo, teve uma época que a automação da vez era reset de senha, né? Se não tivesse reset de senha, estava desatualizado, teria que ter reset de senha. Hoje, eu vejo muito como a assinatura de um termo, por exemplo, de locação de um novo computador. Então, esse é uma demanda que o mercado já olha como um pré-requisito, porque está muito mais fácil da gente conseguir colocar na mão da pessoa, dentro do WhatsApp dela, dentro de um e-mail, dentro do que for, de forma muito simples e de forma segura. Que eu vejo que esse é um ponto muito importante. Acho que, além de ter a facilidade para as pessoas, um pouco do que também foi mencionado, o César acabou com o nosso painel, né, gente? Vamos lá, ele César trouxe 300 assuntos, e isso é muito bom, mas... Aprendeu bastante com ele, né? Exato. E ele falou sobre a perda dos dados. Então, você não está só garantindo que os dados eles estejam estruturados dentro de um ambiente, mas que você consiga construir uma conexão, por exemplo, com o seu CRM, com o seu RP, que nem o PH estava colocando, e o dado daquela pessoa, o ativo, o computador, o que for, que melhora. E é um trabalho em conjunto, né? Trouxe o TI e RH na conversa, né? Poxa, se eu tenho TI e RH juntos, trabalhando para melhorar a experiência do cliente, em algum momento eles falam de gestão de ativos. Só que o RH às vezes não sabe o que é gestão de ativos. Em algum momento ele vai falar sobre a experiência do colaborador, mas a TI talvez não entenda 100% quanto essa experiência é importante para reter aquele colaborador que foi tão difícil de trazer. E eu vejo que a gente está caminhando para um mundo que a maior habilidade dos gestores vai ser o diálogo, olhando para a automação, porque a gente não vai mais conseguir construir sozinho, que é outra prática do ITIL, que são matar os silos. Porque como que a gente vai pensar em uma área com outra, se não se conversar, se a gente não tem uma sinergia entre as pessoas, se a gente não tem um propósito em comum, que foi o grande começo do nosso bate-papo, né? De falar, poxa, como as empresas estão olhando para as perspectivas de futuro e principalmente como que a gente vem trazendo isso até as camadas operacionais para que elas tenham eficiência, para que elas tenham agilidade, para que elas tragam outros insights. Eu acho que... Desculpa, Marcos, deixa eu cortar. Só para... Se eu puder deixar um ponto aqui também, que eu acho que é importante, como você comentou de silo, pega um ponto da sua empresa, né? Pega um cenário crítico ali e realmente desenha ele. Pega lá, ó, isso daqui começa aqui, depois ele passa aqui. Vê por quantas áreas ele passa. Vê o quanto que a gente depende do amiguinho também, né? Às vezes executar alguma coisa ali. E se a gente não conseguir conversar com ele, se a gente não conseguir passar tanto a nossa importância sobre esse processo quanto a importância dele sobre esse processo, a gente não consegue ter um fluxo de valor ali bem desenhado também. Outro detalhe que eu acho que também é importante acrescentar, a gente falou muito sobre ROI, né? E eu vivi isso na prática, né? A maioria dos gestores de outras áreas, inclusive da minha também, eu só fui aprender isso depois e fui entender um pouco mais para frente, não tem ideia de quanto custa o colaborador dele. Então, se você ainda está naquela época de eu preciso resolver um problema no RH e manda um e-mail para o RH @ qualquer coisa, vai cair numa caixa do inbox que você não sabe quem vai cuidar, você não sabe nem se vai ser atendido. Se você tem um ITSM migrando para um ESM, e aí você tem esse departamento lá dentro, onde você tem o custo do teu colaborador, você sabe quanto custa aquele chamado, você sabe quem está atendendo, você sabe depois se você vai precisar de headcount ou não, ou até mesmo justificar que você não pode perder aquele colaborador se por acaso vier a faca. Fala assim, cara, não posso perder, olha aqui como é que eles atendem, olha como é que é o meu time. Né? Sem essa visão, nenhum gestor de nenhuma área, eu comentei aqui infra, mas a gente implantou RH, facilities, manutenção, tudo que você puder imaginar vai estar lá e a gente vai entrar nesse processo. Vou precisar saber o que está acontecendo e a IA pode ajudar nesse sentido de poder te dar esses relatórios. Boa, gente. A gente está indo para uma mensagem final. Zerou também? Não, essa aqui é a primeira. Falar, poxa, aí já gente, eu queria que vocês, Maurício e Rafael, deixassem uma mensagem final. A gente está caminhando aqui, já são
meio-dia e 10, passou muito rápido. O dia de hoje já está na hora do almoço e o pessoal também tem que comer um pouquinho. Então, eu queria que vocês deixassem uma mensagem final e para o pessoal que está online, assim que eles terminarem, eu vou deixar alguns recados também para vocês e para o pessoal do online, para que a gente vá para a nossa segunda parte do evento. Mas, começando pelo PH... Não, começando pelo... Quem começou o outro? Então, vai lá, PH. Sua mensagem final aí para o pessoal sobre isso. O que muda o jogo para ele começar 2026 olhando para eficiência operacional com IA e automação? Antes de tudo, conhecer a própria operação, né? Então, conseguir pegar um processo crítico, né? Que é uma das coisas bem importantes lá do White. Pega um processo crítico e escreve ele. Vamos resolver ele com automação, inteligência artificial, não importa. Mas escreve esse processo, desenha esse processo, tenha o hábito de colocar como que isso funciona do começo, meio e fim, entender as nuances dele. Porque quando você faz isso, não importa ali como você vai passar, como a IA vai te ajudar, né? Ela vai escrever todo o storytelling daquilo, como aquilo deve acontecer. Então, como eu falei, se eu pudesse deixar alguma coisa para todo mundo, é desenhar os processos. Vai doer ali desenhar o processo, é difícil, mas pega o mais crítico e põe lá pontinho por pontinho e vê aonde que isso vai parar. Acho que 2026 tem que começar com pelo menos saber onde eu estou, né? Que é comece de onde você está. É um dos princípios do White. E aí, complementando, além de conhecer os processos, documentar, isso é super importante, e liga para a gente. Esse é o do suporte, gente. Você vê que o pessoal é aqui. Liga para a gente. Time de eficiência operacional, de arquitetura, de dev, de tudo, vai ajudar. E eu senti isso na prática. Né? Conheci a Desk em 2013, o primeiro chamado do dia 4 de janeiro de 2014. É isso. E está lá, funcionando até hoje, e agora com as duas juntas. Liga para nós. Boa. Pergunta, eu posso participar do iPhone 17 ou não? Só vou contar na volta do almoço. Bom, gente, queria pedir uma salva de palmas para esses dois aqui, para o pessoal que está de casa compartilhar também o que achou. A gente reduziu aqui aos pontos que a gente vive no nosso dia a dia, a gente discute, tem muitas hipóteses, muitos números, muitos indicadores, mas acho que, olhando até para os recados finais, a gente precisa se conhecer, a gente precisa escrever. Normalmente, quando a gente escreve, a gente se surpreende com o tamanho das coisas que a gente faz, porque a gente tem visão de tudo. E aí o meu recado final é o diálogo. Eu acho que se a gente não construir diálogo e construir sinergia. O Célio trouxe aqui a visão de parcerias que a Desk Manager tem, eu sou também responsável pela estrutura de parcerias. E hoje em dia, para ser competitivo, a gente precisa do 1 mais 1 igual a 3. Não dá mais para ser 1 mais 1 igual a 2. E a gente só vai conseguir construir isso com os outros. Então, como o Maurício colocou, eu sempre estou à disposição para conversar, trocar ideias e possibilidades. E queria agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente lá no online até agora. A gente retorna o nosso evento a 1h30, tanto o pessoal do presencial quanto o pessoal do online, com uma palestra, um painel muito legal. Vou dar mais alguns outros recados aqui para vocês, mas eu queria pedir muito, muito que vocês postassem, compartilhassem, marcassem lá na Desk Manager, ou se você já saiu a foto lá da gente, porque é uma forma que a gente tem de também ouvir a percepção de vocês. Então, não deixem de compartilhar, não deixem de postar e marcar a gente. A gente quer contar para todo mundo que vocês estão compartilhando esse momento com a gente, porque a gente faz um evento para a gente compartilhar muita informação, mas no final a gente mais aprende do que ensina. É isso. Gente, pode subir o som aqui para a gente já caminhar para a ilha do almoço. Uma salva de palmas para todo mundo, tanto para todo mundo que participou até agora, quanto para depois. E a 1h30, a gente volta com cibersegurança e o alinhamento estratégico. Cibersegurança é um tema muito forte, a gente vai ter pessoas muito qualificadas aqui hoje, vai ser um dos principais painéis do dia. E antes do almoço, eu já trago a mensagem do iPhone 17. E não é um iPhone só. Eu estou falando de... pode até ser mais. Vai depender mais de vocês. Mas a 1h30 a gente está de volta e a gente conta essa história para vocês. Não deixe de compartilhar. Salve de palmas para todo mundo. Obrigado, gente.